Você voltando ao programa Religiosa Entrevista, com a participação do escritor, filósofo Marcelo Pereira Rodrigues. Com o escritor e filósofo Marcelo Pereira Rodrigues. Marcelo, você é editor do jornal cultural Conhece-te a Ti Mesmo, um jornal que já está há 12 anos no mercado, né? E é um jornal que tem uma preocupação intelectual nos seus artigos, nos seus escritos, né? Não é um jornal de cunho publicitário, mercantilista, digamos assim. Fala um pouquinho sobre essa construção desses 2 anos de jornal em Lafayette, um jornal cultural. 12. 12 anos. Então, ele nasceu despretensiosamente como um braço do curso livre de filosofia Conhece-te a Ti Mesmo, que eu ministrava. Comecei em 2000, né? Em 2001, março, surgiu a primeira edição. E por uma bênção, por uma felicidade, nós temos hoje 145 edições em 145 meses consecutivos. Então é uma história de 12 anos, agora março é o aniversário dele, de 12 anos. É um jornal, como você bem disse, preocupado em levar cultura, literatura, arte e filosofia para a casa dos nossos assinantes, dos nossos leitores. Até no editorial deste mês do jornal, eu assinei o editorial, fiz questão. Nós falamos, eu falo que a gente não tem a preocupação de captar todo tipo de leitor para o nosso jornal. E não é por uma questão comercial, mercadológica, que nós vamos abaixar o nível da publicação. Porque é o que eu sempre digo, se você publicar uma notícia do Cruzeiro, do Atlético, uma mulher seminua na capa e um acidente muito trágico, você vai vender o jornal. Só que aí você vai ser o jornal de 25 centavos. Isso nós não queremos. Acreditamos que o mercado já tem o seu veículo correspondente. O nosso, você vai se debruçar sobre artigos filosóficos, com bastante diversão, com bastante pontos de vistas, com bastante interação com os ouvintes, com os leitores. Eu estou trocando aqui ouvintes por causa da rádio, já estou mudando as mídias, né? Mas enfim, é muito interativo, muito alto astral, muito inteligente, muito sagaz, uma crítica bastante objetiva, bastante direta. 12 colaboradores de textos do Brasil inteiro, o colunista Pablo de Carvalho de Recife, Vicência Jaguaribe de Fortaleza, Felipe Melo de Ouro Preto, e vários outros, aqui também da cidade, Luiz Gonzaga Milagres, né? Fabiano Frade, que nos dá uma assessoria nos bastidores do jornal. Então, assim, é uma equipe muito boa, é uma equipe, agora conseguimos a aquisição de uma pessoa daqui, chamado Aldrey Pereira, que vai fazer uma análise mais literária, mais aprofundada sobre determinado autor e obra. Então, na verdade, sempre procurando levar para casa do nosso leitor uma publicação que ele possa mostrar, por exemplo, se for o pai que assina, ele pode mostrar para a esposa, pode passar para o filho fazer um trabalho escolar, né, para um filho que está na universidade fazer um trabalho universitário. Então, esta é a nossa preocupação, é uma seleção de colunistas, uma seleção de tema, e isso ocasiona também uma seleção de público muito bacana. O nosso público, a gente percebe, é muito difícil delimitar público-alvo, né? Seria até muito tirano da minha parte, só que a gente percebe realmente a qualidade do nosso público também. Então, o meu grande orgulho não é que o jornal tem qualidade, é a qualidade dos leitores que a gente consegue ter. Isso é muito satisfatório mesmo. Agora, Marcelo, eu queria que você falasse para o nosso público da Rádio AM a respeito da filosofia. Porque quando a gente pensa em filosofia, eu falo assim, não é uma coisa cansativa, muita leitura, muito nome francês, muito nome russo, muito nome alemão, eu não dou conta. Como é que a pessoa consegue ter um prazer em ler filosofia, em ter um pensamento filosófico? Quais os caminhos a trilhar para chegar a isso? Olha só, o Platão, ele disse que a filosofia nasce do espanto, da admiração. Na verdade, não seria preciso nem ler filosofia, entender filosofia. Eu penso que a gente deveria sentir a filosofia.
Isto é muito interessante porque o que eu observo de pseudos filósofos é uma coisa incrível. Eu falo que são os devoradores de coxa de defunto. Eles simplesmente falam aquilo que os outros falaram, não é? O David Hume falou isto, o Kant falou isto. E são, na verdade, apenas espécies de cola tudo. E a pessoa acaba não desenvolvendo o seu pensamento próprio. É claro que você deva ter necessariamente um conhecimento filosófico embasado, mas à medida do possível você procurar desenvolver a sua própria linha de pensamento, não é? É claro, eu sou amante da filosofia, leio por prazer. Isto tem a ver para mim com um tema que tem me chamado bastante atenção nos últimos tempos, que é qualidade de vida. Eu estou afirmando categoricamente que você trilhar o caminho da filosofia, você está cuidando da sua qualidade de vida, é bem-estar, é satisfação pessoal, é autoconhecimento, é juízo crítico, é postura, não é? Então é algo que realmente perspassa todas as características inerentes do ser humano. Quando a pessoa diz para mim, eu não gosto de filosofia, me dá um sentido assim, de descrédito mesmo, porque eu tenho certeza que ela não está entendendo o que está falando, não é? E na verdade, durante muito tempo, e nisto você está coberto de razão, o grande preconceito que houve sobre a filosofia é que a filosofia seria aquelas coisas daqueles caras cabeludos, com os cabelos para cima, com os óculos fundo de garrafão, que falavam umas coisas que ninguém entendia nada e eram incompreensíveis e tal. Infelizmente, nós temos muitas pessoas assim ainda, se não na forma, pelo menos no conteúdo. Eles falam e não dizem nada. Este final de semana eu li um artigo de jornal que eu fiquei incrível, porque a pessoa escreveu e eu não entendi o que ela quis passar. Essa dificuldade realmente ela é muito grande. Ela é academicista, ela é restritiva, ela é egóica. Ela não tem esse sentido da conversação com o público, ela não tem trazer algo prático para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a pessoa se pergunta sobre o sentido da vida, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel existencial na vida, o que eu significo para a minha esposa, o que eu significo para o meu esposo, né? Tem sentido a minha vida? Todas estas perguntas, se você observar bem, não são perguntas sem propósitos. São perguntas até com bastante argumento. Bem, a pessoa está filosofando. O que significa filosofia? É tratar dos assuntos do cotidiano, tratar dos nossos assuntos. A gente está cuidando da nossa realidade. Isso é muito interessante, Moisés, pelo seguinte: de repente a gente conhece várias coisas, mas não conhece a si mesmo. Tem uma música do Biquíni Cavadão que eu gosto muito, chamada Teoria, que diz isto. Ele conhecia tudo, mas ele não conhecia a sua própria capacidade de conhecer. Ou seja, são essas coisas, igual eu sempre digo. Há uma diferença crucial quando você me perguntou numa pergunta anterior sobre formação e informação. Nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro. Só que é o seguinte, há um contraponto. Ao mesmo tempo em que nós somos bombardeados de informação, nós somos mal formados. Então, na verdade, deveria ser o contrário. A gente deveria ser muito bem formado, porque o que significa a formação? É um conhecimento interno, não é? Do mundo, das coisas. Eu tenho este amigo Aldrin Pereira, que eu te disse, ele leu o nosso jornal. Para mim é uma honra muito grande, porque ele fala para mim: Marcelo, eu não leio jornais, eu leio livro. Por quê? Os jornais, eles vão tentar deturpar a verdade, eles vão editar aquilo que será publicado, que será conveniente para eles. O livro não, o livro você tem a íntegra, mas ele leu o nosso jornal, tanto é que lê que agora vai fazer uma coluna nele. Mas por que essa preocupação? Qual é a minha preocupação? É com a questão da formação e não da informação. Se eu souber as 45 capitais dos países da Europa,
com certeza não vai me tornar um ser inteligente. Se eu souber algo que está acontecendo no meu jardim, na minha casa, com certeza eu posso ter uma praticidade nisso muito maior, né, com relação às coisas. Então realmente é uma preocupação que eu tenho, e a filosofia, ela é o despertar. E é o seguinte, a filosofia, ela é um oásis maravilhoso para você realmente buscar autoconhecimento. Eu até digo o seguinte, sem medo de errar. Várias questões que as pessoas procuram, por exemplo, ajuda médica, em alguns casos é muito importante, claro, lógico, mas a maioria das pessoas, às vezes, comenta algo com você, te pedem opiniões para você passar um conselho para elas. É lógico que eu não passo conselho nenhum, porque eu acho muito refém, eu penso ser muito refém uma pessoa que não consegue decidir algo sobre a sua própria vida. Então, o que dirá que ela vá decidir sobre as coisas dos outros? Ela não vai decidir nada. Igual, por exemplo, as pessoas me pedem conselhos. Ah, Marcelo, o que você acha? Bem, eu sou filósofo, não sou conselheiro. A minha verdade serve para mim. Ela não vai servir para outra pessoa. Agora, o meu estranhamento é o seguinte. Como uma pessoa tão segura como eu, e eu nasci seguro? Não, com certeza não. É uma construção. Né? É uma construção. Como uma pessoa que consegue ter as suas opiniões, falar as suas coisas sem medo, sabe, de retaliação, convive ou tem que conviver com pessoas que não conhecem a si próprias. Não é? Ah, Marcelo, o que você acha que eu faria? Eu falo, não sei. Eu não sei, porque eu não sou você. Eu sou eu. E, na verdade, isso é muito interessante. Como nós estamos atrelados a um regime de poder que nos coloca o seguinte: se você tem um problema, você vai no psicólogo. É muito hierárquico, né? Quer dizer, hoje um garoto de 16 anos, 17 anos, ele já vai consultar-se com um psicólogo que vai passar para ele uma orientação, uma vocação profissional. Quando mais certo seria este próprio adolescente procurar descobrir por si mesmo. E outra questão interessante também, por que ele tem que tomar uma decisão profissional aos 18 anos? Porque ele não vai viajar uma temporada, sair da casa dos pais, entendeu? Outra coisa, aí também já é cultural, né? Nos Estados Unidos as pessoas saem das casas dos pais aos 14 anos e vai se virar. Aqui a gente vai até 18, 19, 20, 40, né? Por aí vai. Isso é até interessante falar, que agora com essa crise da Europa está fazendo um conflito familiar. Porque como é uma questão cultural da Europa também, de Paris, das pessoas saírem de casa cedo, e como não tem mais imóveis na Europa, com a crise e tal, está tendo um conflito familiar. E com essa sua resposta, sua fala, fica até uma dica para o ouvinte, né, Marcelo? Cada um buscar a sua verdade. Estarão sendo filósofos sem saber o que são. Né? E na verdade é isso, não tem muito segredo. Cada um buscar a sua verdade, tentar conhecer a si mesmo. Né? E não ir muito na onda de conselhos. Eu tenho um conselho que eu gosto muito, do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. Ele fala o seguinte: ouça o que eu digo, não ouça ninguém. É mais ou menos isso, entendeu? E ele tem frases, pérolas assim que eu acho interessante. Igual, por exemplo, eu até estou lembrando agora, que me fez lembrar o que eu citei, né, na fala anterior. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Aqui em Conselheiro Lafayette eu realmente sou um surdo decidido. Eu não entendo o que o pessoal está falando, escrevendo, pensando, sabe? Mas certamente é uma deficiência minha. Eu não consigo entender assim, por que as pessoas são tão dóceis, tão, sabe, aguentam tudo calado, sabe? Não se manifestam, não se pronunciam. E a gente tem um tipo de vida apático, eu acho isso tão pobre, tão empobrecedor para uma localidade, né, para um estado, para um país. Eu acho tão, assim, tão água com açúcar. No meu próximo artigo, eu escrevo ser polêmico, e eu digo uma frase que eu pensei, que é o seguinte: eu prefiro ser polêmico a ser anêmico. Né? Eu observo assim uma anemia intelectual muito grande, uma anemia de pensamento muito grande. Eu acho que a gente deveria exercitar mais o nosso ser polêmico. Agora, polêmica, fala a respeito de polêmica, da palavra polêmica.
Eu já disse na entrevista anterior, né? Polêmica vem de polemos, que em grego significa discussão. Aludindo à ágora grega, né? Onde os cidadãos de Atenas se reuniam na ágora, que é a praça, né? Vamos traduzir bem assim, tranquilo para o ouvinte entender. Então, o que é o ser polêmico? É aquela pessoa que propõe uma discussão, não que queira ser dono da verdade, ele está apenas propondo uma discussão. E a partir dali as pessoas vão contradizê-lo, vão aceitar o que ele disse, vão refutá-lo, mas através de um discurso, de uma discussão. Então isso é a polêmica. E na verdade, para muitos casos, as pessoas têm essa ideia do ser polêmico como um ser, assim, digamos assim, arrogante, ou de um ser, por exemplo, que gosta de confusão. Nada disso, ele gosta de proposição, ele está propondo uma discussão. Agora, no mundo de cordeirinhos é muito difícil a gente ser lobo, né? Se você andar pelas ruas, você vai ter uma quantidade muito grande de cordeiros. Lobos já são seres de montanha, já são animais de montanha. A gente não percebe lobo, mas se colocar um lobo no meio dos cordeiros, ele vai ser o mais detestado possível, entendeu? Ele vai ser o cara, nossa, o lobo está ali, vamos matar o lobo pode comer as ovelhas. É um risco que se corre também. Eu atribuo essa relação muito assim, a questão do cordeiro, que para mim significa rebanho, e aí vem o rebanho de ideias, de crenças, de pensamentos já formados. É aquilo que as pessoas falam, não, eu vou pensar o que já pensaram. É como o Raul Seixas fala, né? Que você deveria questionar o padre, o professor, né? Porque não é o que eles falam que é autoridade, o que o doutor falou. Você tem que ter o seu pensamento crítico. Melhor repensar. Pensar por si mesmo, né? Um pouco assim, eu acho que a gente deve ser um pouco subversivo, no bom sentido, neste aspecto. Pensar por si mesmo. Agora, durante a entrevista você citou vários autores, né, que você gosta muito. Você pode escolher um pouco sobre os principais que você gosta sempre de... Jean-Paul Sartre, o escritor francês, trata muito a questão da liberdade, da escolha, né, da angústia, e na verdade até a própria questão da angústia do pensamento, de você pensar aquilo, porque eu penso aquilo, mas você procurar trilhar o seu caminho. Isto é Sartre, é os caminhos da liberdade. Albert Camus é um escritor argelino, francês, que joga a existência do homem no chão da terra, não é? Uma filosofia, uma literatura muito nua e crua, muito direta, que, por exemplo, eu conversei outro dia com o ator Guilherme Leme, e ele encenou o Senhor Meursault do Estrangeiro, né, numa peça teatral, e ele disse que depois de ler o Estrangeiro, ele parou inclusive de fazer terapia. Que foi tão impactante para ele ler o Estrangeiro, que ele falou assim, até a terapia eu parei, porque aquele livro me deu uma resposta. Gosto de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, um cara assim sensacional, fantástico. Schopenhauer também. Gosto de um escritor tcheco chamado Franz Kafka, que eu penso que na questão do direito ele tem muito o que dizer sobre a burocracia, sobre o Estado totalitário, que é um pouco assim o que umas mentes atrasadas no Brasil querem fazer do Brasil e não vão conseguir, claro. Esse Estado totalitário de direito, de revanchismo contra a oposição, de querer ser o discurso único. Isto realmente vai sair de moda. E de autores brasileiros, os consagrados Lima Barreto, Machado de Assis, e os polemistas Paulo Francis, Assis Chateaubriand, Diogo Mainardi, Milor Fernandes, e todos estes que nos fazem pensar no campo não da literatura, mas até do humor. Impossível, a gente falava há pouco fora do ar, não remeter a Chico Anísio, não é? Isso é uma perda para o Brasil irreparável, você perder uma cabeça igual aquela, né? Ainda bem que tem os registros, a memória, o que ele disse, falou, tal. É um cara maravilhoso. E poderia discorrer sobre N autores, o consagrado meu contemporâneo Martin Page, francês, cara fantástico, escreveu Como Me Tornei Estúpido, indico para todo mundo, é fantástico, é uma ironia, uma paródia sobre a imbecilidade humana,
né? Então, Como Me Tornei Estúpido deveria ser uma bíblia. É um livro de literatura, mas com muitas doses de filosofia, de bom humor, e para a pessoa também rir um pouco, porque rir é fundamental. E o ser humano, Moisés, está perdendo a capacidade de rir, até de rir de si mesmo. Eu me vejo assim, em muitos momentos, rindo de mim mesmo. Falei, nossa, como eu consegui ser tão estúpido aqui? E são questões do cotidiano, né? Para você se livrar desse estigma de que você deve necessariamente ser o certo, o correto, 24 horas por dia. Né? Erramos por quê? Porque vivemos. Esse é o sentido. Acertamos por quê? Porque vivemos, estamos aí. Então, gama de autores é isto, e poderia citar aqui outros tantos que certamente fizeram e fazem a minha cabeça até hoje. Então você busca mais por formação do que informação, né? Porque na sua maioria são formadores. Né? São formadores. E outra coisa muito interessante, sem pretensão de sê-los. Eles não pretendiam formar. Mas quando você vê que as suas angústias eram as mesmas destes grandes autores, você vai ler Dostoiévski, você vai ver um quadro da alma humana incrível. Você fala assim, gente, como que esta pessoa conseguiu abordar tantas coisas, né, num espaço assim de vida tão curto? E ele fala sobre a tragédia do próprio viver. E poderia te citar N coisas. Então é o que eu te falo. Não é um conhecimento pretensioso, né? É um conhecimento, na verdade, adquirido com leveza, com bom humor, com instrução e com trabalho. Marcelo, infelizmente estamos chegando ao final dessa entrevista. Aqui a gente tem tempo para poder fazer umas 4, 5, 6, 7 entrevistas, uma série de papos com o Marcelo, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, é um curto longo, longo curto, né?